Olá, saudações calorosas, sejam bem-vindos a esta aula Filosofia e Vida com o Padre Romão Kissongo. Nesta aula vamos depois dar continuidade à aula passada, onde tínhamos respondido à questão de alguém que é sobre a utilidade da filosofia. Dizíamos nós que a filosofia não é útil. Se entendermos por utilidade qualquer lucro daquilo que fazemos, a filosofia é necessária, seguindo e perseguindo assim o pensamento do filósofo José Alfredo Chimbinda. Hoje vamos falar pois da reflexão filosófica. Reflexão, significa movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. A reflexão filosófica é radical porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo, para conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. Não somos, porém, somente seres pensantes, Como muitas vezes, ou não muitas vezes, como afirmava René Descartes, somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres humanos, com os animais, as plantas, as coisas, os factos e acontecimentos. Exprimimos essas relações tanto por meio da linguagem quanto por meio de gestos e ações. A reflexão filosófica também se volta para essas relações que mantemos com a realidade circundante, para o que dizemos e para as ações que realizamos nessas relações. A reflexão filosófica organiza-se em torno de três grandes conjuntos de perguntas ou questões. Primeira, porque pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos, isto é, quais os motivos, as razões e as causas para pensarmos o que pensamos, dizermos o que dizemos e fazermos o que fazemos. A segunda, o que queremos pensar quando pensamos, o que queremos dizer quando falamos, o que queremos fazer quando agimos, isto é, qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos. Terceira e última, para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos. Para quê? Para que pensamos o que pensamos? Isto é, qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos? Estas três questões podem ser resumidas em o que é pensar, o que é falar, o que é agir. E elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças cotidianas são ou não um saber verdadeiro ou um conhecimento? Como vimos, a atitude filosófica inicia-se indagando o que é, como é, por que é, dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e com eles se relacionam. São perguntas sobre a essência, a significação ou a estrutura e a origem de todas as coisas. Já a reflexão filosófica indaga por quê, o quê, para quê, dirigindo-se ao pensamento, aos seres humanos no ato da reflexão. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir. Portanto, um pensamento sistemático é filosófico. A filosofia é um pensamento sistemático. Essas indagações fundamentais não se realizam ao acaso, segundo preferências e opiniões de cada um de nós. A filosofia não é um eu acho que, ou um eu gosto de, não é pesquisa de opinião à maneira dos meios de comunicação de massa, não é pesquisa de mercado para conhecer a preferência dos consumidores e montar uma propaganda. As indagações filosóficas se realizam de modo sistemático. Portanto, o que significa isto de modo sistemático? Significa que a filosofia trabalha com enunciados precisos e rigorosos, busca encadeamentos lógicos entre os enunciados, opera com conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração e prova, exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Somente assim a reflexão filosófica pode fazer com que nossa experiência cotidiana, nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmas. Não se trata de dizer eu acho que, mas de poder afirmar eu penso que. O
conhecimento filosófico é um trabalho intelectual. É sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões colocadas, mas exige que as próprias questões sejam válidas e, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras e estejam relacionadas entre si, esclareçam umas às outras, formem conjuntos coerentes de ideias e significações, sejam provadas e demonstradas racionalmente. Quando o senso comum diz, esta é minha filosofia, ou isso é a filosofia de fulano ou de fulano, engana-se e não se engana. Engana-se porque imagina que para ter uma filosofia basta alguém possuir um conjunto de ideias mais ou menos coerentes sobre todas as coisas, as pessoas, bem como ter um conjunto de princípios mais ou menos coerentes para julgar as coisas e as pessoas. Esta filosofia é minha. Esta é minha filosofia, respeite. Esta é a filosofia do fulano. Fica no plano de um, eu acho, coerente. Isso não é filosofia. Mas o senso comum não se engana ao usar essas expressões porque percebe ainda que muito confusamente, que há uma característica nas ideias e nos princípios que nos leva a dizer que são uma filosofia. Primeiro, para o senso comum dizer que isto é minha filosofia, isto é a filosofia do fulano, entende pelo menos que há uma coerência e há relações entre as ideias e entre os princípios, ou seja, o senso comum pressente que a filosofia opera sistematicamente, com coerência e lógica, que a filosofia tem uma vocação para formar um todo daquilo que aparece de modo fragmentado em nossas experiências cotidianas. Portanto, em busca de uma filosofia, de uma definição da filosofia, nós temos que ter em conta todos esses pormenores. Quando começamos a estudar filosofia, somos logo levados a buscar o que ela é. Nossa primeira surpresa surge ao descobrirmos que não há apenas uma definição da filosofia, mas várias. A segunda surpresa vem ao percebermos que, além de várias, as definições parecem contradizer-se. Eis porque muitos, cheios de perplexidade, indagam, afinal, o que é a filosofia que sequer consegue dizer o que ela é. Uma primeira aproximação nos mostra pelo menos 4 definições gerais do que seria a filosofia. Primeiro, a filosofia é uma visão do mundo. É uma visão do mundo de um povo, de uma civilização, de uma cultura. A filosofia corresponde de modo vago e geral ao conjunto de ideias, valores e práticas pelas quais uma sociedade aprende e compreende o mundo e a si mesma, definindo para si o tempo e espaço, o sagrado e o profano, o bom e o mau, o justo e o injusto, o belo e o feio, o verdadeiro e o falso, o possível e o impossível, o contingente e o necessário. Qual é o problema dessa definição? Ela é tão genérica e tão ampla que não permite, por exemplo, distinguir a filosofia e religião, filosofia e arte, filosofia e ciência. Na verdade, essa definição identifica a filosofia e cultura, pois esta é uma visão do mundo coletiva que se exprime em ideias, valores e prática de uma sociedade. A definição, portanto, não consegue acercar-se da especificidade do trabalho filosófico, por isso não podemos aceitar também esta definição. A segunda, a filosofia é uma sabedoria de vida. Aqui a filosofia é identificada com a definição e a ação de algumas pessoas que pensam sobre a vida moral, dedicando-se à contemplação do mundo para aprender com ele, a controlar e dirigir suas vidas de modo ético e sábio. A filosofia seria uma contemplação do mundo e dos homens para nos conduzir a uma vida justa, sábia e feliz, ensinando-nos o domínio sobre nós mesmos, sobre nossos impulsos, desejos e paixões. É nesse sentido que se fala, por exemplo, numa filosofia do budismo, filosofia do cristianismo, filosofia do judaísmo, enfim. Esta definição, porém, nos diz de modo vago o que se espera da filosofia, mas não o que é e o que faz a filosofia, por isso também não podemos aceitar esta definição. Terceira posição. A filosofia é vista como um esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. Neste caso, começa a se distinguindo entre filosofia e religião e até mesmo opondo uma a outra, pois ambas possuem o mesmo objeto, compreender o universo. Ou seja, a filosofia aqui procura discutir até o fim o sentido e o fundamento da realidade, enquanto a consciência religiosa se baseia num dado primeiro e inquestionável, que é a revelação divina indemonstrável. No entanto, esta definição também é problemática. Por quê?
porque dá à filosofia a tarefa de oferecer uma explicação a uma compreensão total sobre o universo, elaborando um sistema universal, um sistema do mundo, mas sabemos hoje que essa tarefa é impossível. Finalmente, a filosofia é vista como fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. A filosofia cada vez mais ocupa-se com as condições e os princípios do conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro. Neste campo, a filosofia volta-se também para o estudo da consciência em suas várias modalidades: percepção, imaginação, memória, linguagem, inteligência, experiência, reflexão, comportamento, vontade, desejos, paixões, procurando descrever as formas e os conteúdos dessa modalidade de relação entre o ser humano e o mundo, do ser humano consigo mesmo ou com os outros. Finalmente, a filosofia visa o estudo e a interpretação de ideias e significações gerais. Porém, em outras palavras, a filosofia se interessa por aquele instante em que a realidade natural, o mundo das coisas, e a histórica, o mundo dos homens, tornam-se estranhas, espantosas, incompreensíveis e enigmáticas, quando o senso comum já não sabe o que pensar e dizer, e as ciências e as artes ainda não sabem o que pensar e dizer. Onde termina a busca da ciência e da arte e onde termina a opinião do senso comum, começa a filosofia. Por isso, o filósofo não é o meu comum, a ciência não é, a filosofia não é qualquer ciência, é vida. Bem-vindos à filosofia e vida. Obrigado.